Você pode começar se apresentando, fique à vontade, o espaço é seu. Seja muito bem-vindo. Eu digo muito que eu encontrei a agroecologia nesse processo de vida, porque eu sou de uma cidade interiorana, eu sou do Paraná, do extremo oeste do Paraná. A cidade se chama Palotina, uma cidade de 25 mil habitantes, e num contexto todo rural, assim, né? Então, praticamente toda a economia da cidade gira em torno do meio rural. Só que lá, desde que eu me conheço como gente, é uma cidade que ela está bem presa ao agronegócio, assim. Então, tem uma abatedouro muito grande, que é a Cevale, tem os cooperados, né, os cooperados daquele jeito, que produzem o frango, produzem o soja também, que essa mesma empresa vai fazer a ração, e por aí vai. E os meus avós são do sítio. Meu avô e minha avó são a vida inteira do sítio, assim, né, meu avô já é falecido, mas eles moram em Palotina desde os anos 70, assim, talvez, acho que até um pouco antes, porque eles se mudaram para lá e minha mãe nasceu em Palotina. Então, desde pequeno, eu sempre tive esse contato com o sítio. A gente morava na cidade, mas minha mãe já foi criada no sítio, cidade pequena, sítio próximo. Então, eu sempre estive ali no sítio. Só que mais assim, no contexto de brincadeira, de estar ali em contato com a natureza, mas brincando, né, uma criança. Só que por estar nesse contexto do convencional, o que eu via de agroecologia, de agroecologia, né, que hoje eu enxergo como agroecologia, era o quintal. Então, assim, se criava galinha, se criava vaca, se criava porco, se plantava cana para produzir açúcar, que mais? Tinha parreiral de uva lá, né, porque é no sul, né, então assim, todo o contexto da minha infância foi nesse meio rural. Depois, quando eu saí estudar, eu fui fazer o curso de biologia, sem pensar, assim, numa questão, digamos, produtiva da área rural, assim. Só que daí, no meio desse processo, no meio da graduação, eu acabei conhecendo o MST, assim, conhecendo de verdade, assim, né, não, a gente só dá valor à coisa quando a gente conhece ela, e conhecer é realmente ir a fundo, pesquisar, entender tudo, e não só o que, assim, vê na superfície. Então, eu conheci o MST através da Jornada de Agroecologia, que é um evento que eles organizam há muitos anos, deve estar, tipo, 25ª edição, e eu achei muito legal, eu achei, nossa, eu consegui, assim, fazer esse resgate da minha infância e consegui entender que aquilo era uma coisa que eu queria, assim, que não era um objetivo, mas era um ideal que ele estava trazendo para minha vida, assim. Porque se a gente lida as coisas muito com objetivo, a gente às vezes fica meio perdido, eu já percebi isso, assim, a gente, quer fazer um objetivo, chega ali, alcança o objetivo, acabou, né? Então, acho que a gente tem que encontrar ideais na nossa vida. E a agroecologia acabou entrando, assim, nesse processo, meio que não foi buscando, assim. Tinha um colégio lá, que era o Milton Santos, um colégio do MST, e a jornada de agroecologia ela é itinerante. Então, para rolar uma organização em todos os lugares do estado, ela acontecia... cada 2 anos acontecia num canto que tinha alguma coisa no MST. Então, eles se organizavam, tinham brigadas do estado inteiro. Brigadas eram meio que núcleos do MST. Você juntava 3 assentamentos, fazia uma brigada e ia para a jornada levando uma proposta de oficina, de... Então, assim, o que mais se tinha eram coisas práticas. Assim, tinha muita coisa cultural, se conhecia muito agricultor, troca de sementes, troca de tudo, né? Trocas. E muita cultura também, assim, podendo observar essa cultura do sitiante de outra forma, assim. E daí eu comecei a buscar mais a agroecologia, assim, dentro da minha vida. Eu estava já quase para me formar, assim, estava no meu penúltimo ano, comecei a cursar a disciplina de agroecologia, que tinha no curso de agronomia, né, puxei da grade. Conheci o Osinaldo, que na época tocava o núcleo de agroecologia na universidade, e consegui participar de um projeto com ele, que foi o maior projeto que eu já participei de agroecologia, assim, e eu acho que foi um dos maiores que já teve aqui no Brasil, que era um projeto do governo federal, construído, assim, depois de muita luta e financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que hoje em dia nem existe mais, né, o MDA. O MDA era, digamos, o MAPA, o Ministério da Agricultura, do pequeno agricultor, que os projetos, tudo era voltado para o pequeno agricultor. Então, esse projeto foi chamado de Edital 81. Galera que participou dele, que fez parte até diz o famigerado Edital 81. Porque foi um projeto muito massa, que deu muito recurso, com uma ideia, com uma proposta muito boa. Que a proposta era de formar núcleos de agroecologia em todos os estados do Brasil, formar núcleos e centros vocacionais tecnológicos, que eram basicamente, na prática, a mesma coisa. O projeto que você tinha que desenvolver era muito parecido, mas o centro vocacional você tinha que, além de fazer esse projeto que era de ensino, pesquisa e extensão, você tinha que visitar os outros núcleos. E nessa visita você ia contando o que estava acontecendo em outro canto, assim.
Então, no Paraná tinham 8 núcleos, se eu não me engano, 7 ou 8. E a gente saiu daí numa das etapas do projeto, visitando um por um, levando o pendrivezinho, assim, eles passavam uma apresentação do que eles realizavam lá, e a gente ia mostrando para os próximos. E era um projeto tão amplo e tão bem feito, que você conseguia desenvolver as suas coisas independente de onde você estava. E era muito doido, porque de cada canto também acontecia de um jeito. Cada canto tinha suas características, cada canto tinha... O meu rural é parecido, mas é diferente também, né? Então pode acontecer aqui, pode não acontecer lá, né? E daí nesse projeto foi muito legal, assim, a gente conseguiu comprar carros, compramos... Veio um dinheiro, vieram 700 mil reais nesse projeto. Uma parte foi voltada para comprar equipamentos, para estruturar um núcleo, os núcleos, né, de maneira geral. Outra parte era para bolsas, e outra parte era para custeio, então, para pagar gasolina. Então, quando eu fiz parte desse projeto, que eu pude ter uma dimensão mais ampla da agroecologia em outros meios, assim, sabe? Porque eu não sou agricultor, tenho essa história familiar, mas eu não sou agricultor. Então, assim, a forma que eu poderia estar somando ali naquele momento era através de um projeto como esse. A gente lá no projeto, por ser um projeto de ensino, pesquisa e extensão, a gente tinha que desenvolver alguma coisa acadêmica, né? Tinha que sair, das coisas que a gente fazia, tinha que sair algum artigo, alguma coisa assim. Então, essa ficava na parte principalmente da pesquisa, né? Claro que a gente realizava pesquisa para aquilo acontecer, mas a gente acabou nisso costurando várias parcerias com grupos de agricultores e com uma rede que eu dou muito valor e faço questão de falar dela aqui, que é a rede Ecovida, que é uma rede de certificação participativa. É uma rede que pega o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um tanto complexo, assim, né? Na verdade, são núcleos, são vários cantos da rede, né? Nesses 3 estados, divididos em núcleos. E esses núcleos fazem a sua autocertificação e eles têm um respaldo do governo federal também, então eles conseguem usar o selo de Orgânico Brasil, assim, não é igual o caso de uma OCS, né, como é o caso das feiras aqui da UFPB, do Bessa também. Então, eles conseguem ter um respaldo maior, assim, para poder vender para terceiros e coisa do tipo. Mas existe o circuito da rede Ecovida, que ele sai passando, é um caminhão que carrega tudo, que sai catando coisa desses núcleos e levando para outros núcleos. Só que nos núcleos que tem redes de comercialização também. Então, por exemplo, no nosso núcleo, a gente conseguiu formar uma rede de consumo ali. Era tipo de um CSA, mas eu estou falando siglas aqui, né? Tipo de uma comunidade que sustenta a agricultura, que é um formato de você pagar um recurso para o agricultor te dar um alimento, você sustentar uma família do campo e ela sustentar você com alimento. A gente fez um outro esquema, que era tipo no final acabou se transformando num e-commerce, assim, né? Que as pessoas compram pelo site e vão retirar a cesta. No começo não era assim, mas coisa vai, coisa vem, ficou assim, mas era um ponto de distribuição, então o caminhão da Rede Comida passava lá, buscava coisa da região e deixava coisas de outra região, assim. Então foi muito legal poder participar da Rede Convida, assim, poder participar desse processo de formação, porque nós não éramos um núcleo da rede. Eu digo nós, porque a gente fazia parte do NADES, que era o núcleo de agroecologia, mas era vinculado a vários agricultores, então a gente estava sempre junto prestando essa assistência técnica, que foi uma coisa que esse edital trouxe também, né? Já que tinha extensão, a extensão estava na gente estar ali caminhando junto com os agricultores, né? Ajudando tanto numa oficina prática, quanto numa coisa burocrática de certificação. Então, acho que esses 2 anos que eu participei desse projeto, foram anos muito bons para a minha vida, assim, eu pude estar por dentro tanto do meio rural, quanto do meio burocrático, assim, entender essas ideias de editais, projetos, ministérios, acho que foi um ganho muito grande para mim. Só que daí, o projeto acabou, passaram-se 2 anos, o núcleo formado, carro comprado, simplesmente acabou o projeto e não teve continuidade. O governo não soltou mais verba, e ficou aquele limbo, assim, todo mundo achando que ia sair logo em seguida, porque estava todo mundo estruturado, e você precisava de muito mais recursos dessa vez, era só um recurso para a bolsa, praticamente, assim. Podia ser um outro projeto e tal, mas e não rolou. E daí, esse não rolar, acabou que eu fiquei meio que sem fazer nada, uns 2 meses, assim, da minha vida, e surgiu uma oportunidade de trabalhar num outro projeto também do MDA. O MDA nessa época ainda existia. Então, eu fui contratado por uma empresa que prestava um serviço para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E também era um esquema né? Era uma ideia de projetos, assim. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele dividia os estados em regiões e em lotes, ele chamava em lotes. Então, eu trabalhava, tipo, no lote 15.
E esse lote pegava uma coisa de umas 12, 13 cidades, em que ele contratava uma empresa, terceirizava o serviço, né, para prestar uma assistência técnica federal. Então, existem as Emater que fazem o assistência técnica estadual, tem canto que não chama Emater, assim, mas a maioria são pelo menos resquícios da Emater, e o governo veio com a ideia de prestar um serviço de assistência federal. E foi isso, eu trabalhei uns anos nesse projeto, também durou coisa de 1 ano e meio. E, bom, foi um desafio, mas também foi muito interessante conhecer o interior de São Paulo, isso foi em Botucatu, né, trabalhei em Pardinho, Bofete, e daí, nesse projeto, a parte que eu mais ganhei, assim, para mim e para as pessoas que participaram, que eu senti, assim, foi essa ideia de OCS, de Organização de Controle Social, que até então eu conhecia, mas nunca tinha ajudado a criar uma, e acabei conhecendo um grupo de agricultores, eram 8, 9 agricultores e agricultoras, que produziam de maneira orgânica, né, seguindo a legislação orgânica, e não tinham certificação nenhuma. E daí, dali, a gente começou a ir atrás de conseguir uma certificação para eles. Eu digo, a gente, eu e os agricultores. Eu pegando a parte burocrática e eles fazendo a parte prática, né? E acabou que deu certo. Eu ajudei a criar uma OCS. Até hoje eu estou lá com meu nome no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma hora ou outra me ligam para saber em que pé que está. Esse é um problema também que eu vejo na questão da certificação. Às vezes é uma coisa muito solta, assim. Às vezes não rola, de fato, uma fiscalização. Então, por exemplo, eu tô ligado a essa OCS até hoje. Isso foi em 2016, assim. Eu já mandei uma carta dizendo que eu estava saindo de lá, que eu não ia mais prestar assistência técnica e tudo mais, mas meu nome está lá, a hora ou outra me manda e-mail, assim. Eu fico feliz que eu fico por dentro e sei que a coisa está acontecendo lá. Hein? Já estou chegando aqui na Paraíba. Daí esse projeto, o Ministério acabou, o Temer simplesmente extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e todos os projetos que estavam vinculados meio que deixaram de existir, assim, ou praticamente todos, assim. Principalmente esses que não estavam tão fortalecidos, que nem esse de assistência técnica federal. A ideia, pelo que eu entendi, era que, com o tempo, o governo conseguisse ter os próprios mecanismos, que não precisasse terceirizar o serviço. Mas, na época, era um serviço terceirizado. Esse projeto acabou, e eu fiquei ali meio que a ver navios, e a vida me trouxe para João Pessoa. Assim. Acabou que eu vim para cá, por N motivos pessoais, prestei o mestrado em agroecologia, passei no mestrado, conheci o Felipe, conheci o Nedete, e eu não conhecia nada aqui, né? Então, todos os contatos, articulações que eu tinha lá, que eu não tinha. Então, foi um processo inicial de novo, e fazendo uma pesquisa ao mesmo tempo, assim, né? Então, foi um desafio também essa parte. Tanto é que depois que a gente participou do diagnóstico rural ali no Conde, se a gente tivesse participado daquilo antes, eu ia querer ter feito minha pesquisa lá, né? Porque eu já cheguei, conheci a região, tive uma pequena ideia do contexto local. Agora, minha pesquisa não, acabou sendo lá em Pitimbu, então eu tive que conhecer todo um ambiente novo, assim, tudo novo, assim, foi tudo novidade. Mas, ao mesmo tempo, foi bom, né? Foi um desafio a mais a pesquisa, mas rolou. Foi muito interessante pesquisar a multifuncionalidade agrícola no campo, no assentamento que fica lá em Pitimbu, com o pessoal da Ecosul. Etienne, não sei se vocês fazem algum trabalho aí com o pessoal de lá. Tem esse do Teatro de Bonecos, que tá, não sei, acho que desde 2017, quando eu entrei no NEDET. Tem outro também que fala sobre horta, que é outra pessoa, já é outro extensionista. E tem um terceiro projeto de extensão, que é o Sabores da Terra, que aí é rede de feiras agroecológicas. E aí, nesse projeto, é que a gente tenta ter o contato com todas as feiras que acontecem aqui em João Pessoa. É difícil? É complicado? Com toda certeza. Mas a gente se esforça. E aí foi assim, a gente tentando escalar no meio da pandemia para ter esse contato com eles, mas tá dando certo, tá melhorando. Boa. Isso que é legal desses grandes projetos, quando eles acontecem, tipo do NEDET e tipo do NADES que eu participei, porque o núcleo fica, né? Então, para você conseguir ir atrás de projetos, conseguir bolsa, é mais fácil, né? Bom, acho que é isso, né, da apresentação de como eu cheguei aqui. Ah, pronto! Não falei sobre a planificação, né, sobre a produção agroecológica, né. Eu acho que uma coisa vai acabar emendando na outra, né, mas eu acho que já vale eu falar. Porque, assim, no meio desse primeiro projeto do edital 81,
trabalhando com agricultores e agricultoras, eu acabei participando de alguns processos e oficinas de alimento também, assim. Então, tipo, principalmente uma coisa que me interessou foi o pão, e eu conheci a fermentação natural nesse ambiente de feiras e tal. Tinha uma moça que produzia pão de fermentação natural lá, e a partir disso eu comecei a fazer para me alimentar, né? Porque, poxa, é um pão muito gostoso, você faz com um pouquinho de ingrediente, é tudo. E pronto, mudei para cá. Quando eu passei no mestrado aqui, o meu interesse era pesquisar já sobre a fermentação natural. Eu vim com uma ideia para cá, quando eu passei no mestrado, pensando em fazer um resgate dos fermentos de áreas escondidas. Mas eu também percebi que ia ser um pouco difícil trabalhar com panificação aqui, porque não é cultural daqui, né? Mas eu poderia trabalhar com outros tipos de fermentação, assim, principalmente ligados à mandioca, macaxeira, né? Mas, de qualquer forma, não deu certo, né? Eu até lancei essa ideia para o Felipe, ele falou, meu, tipo, eu não conheço nada sobre panificação, sobre fermentação natural, como que eu vou poder ser seu orientador, né? Acho que não vai dar certo. E, de fato, não deu, mas eu continuei nessa empreitada, assim. Daí, no decorrer do projeto, do mestrado, eu fui bolsista, né? E acabei comprando, fui me equipando, assim, fui montando uma cozinha industrial em casa mesmo. Então, hoje eu tenho um forno grande, forno industrial, tenho uma maceira que me ajuda a fazer os pães, tenho uma mesa, tenho uma outra geladeira que eu uso como para reduzir a temperatura, né? Eu já me peguei pensando assim, né? Poxa, aonde que está a agroecologia no meu processo de panificação, né? Uma coisa que eu levo como um ideal para minha vida, mas e aí? Eu estou produzindo aqui usando uma farinha convencional e pronto, não moro no sítio, e aí? Daí eu me liguei, assim, que tem uma coisa que eu digo para mim mesmo, assim, que, assim, o meu objetivo não é ficar nessa produção que eu tô, é realmente, assim, o objetivo final, o meu redesenho é chegar no sítio. Mas eu acho que eu tô nessa fase, eu falo para mim mesmo que eu tô na fase de transição agroecológica. Então, a primeira fase é a racionalização dos insumos, né? Depois você vai fazer a substituição e depois você vai para o redesenho, né? Então, eu estar morando num sítio, produzindo as minhas coisinhas ali, fazendo pão ali, eu já sinto que seria a última etapa desse processo. Então, o que eu faço, assim, que na racionalização dos insumos, assim, eu já tentei usar uma farinha orgânica aqui, né? Não se produz trigo aqui, né? Então, eu tinha que comprar era do Paraná a farinha que eu comprava. O preço era bom, só que, assim, para se deslocar do Paraná até aqui, encarecia muito essa farinha. Era uma cooperativa pequenininha e tal. Era uma ideia muito massa, assim. Se eu conseguisse produzir com essa farinha aqui, eu ia achar que eu estava, assim, tipo assim, estava com um pezinho muito mais dentro da agroecologia. Mas não rolou, porque, assim, não fazia muito sentido. A farinha ficava mais cara, e eu fazia a farinha vindo lá do Paraná até Paraíba, a 3.000 quilômetros. Que agroecologia é essa? Então, o que eu sinto que eu faço, assim, para alcançar de forma mais... seguindo o meu ideal da agroecologia, né? Eu faço um preço acessível, assim, o pão de fermentação natural que eu vendo é o preço de um pão convencional, assim, que você vai comprar em qualquer canto. Eu faço a venda direta, então as pessoas compram o pão direto de mim, assim, seja se comunicando pelas redes sociais, WhatsApp, faço as entregas também. E eu faço feira também, né? Eu vendo esses pães na feira, onde, de fato, é a parte mais legal, assim, a comercialização mais interessante para se fazer, para mim, é na feira, assim. E está sendo muito bom, assim, vender na feira, para conhecer essa realidade da feira também. Uma coisa que eu sempre trabalhei, mas nunca fiz. E agora eu estou pegando o outro lado, né? O lado que eu pesquisava é o lado que eu estou no ofício agora, né? Stefano, primeiro que a gente nem falou teu nome porque não precisou. E eu acho isso muito interessante, porque, como todos os ouvintes sabem, a gente sempre tem um roteirinho e geralmente a gente não segue ele, porque surgem coisas no meio do processo. Mas nesse exímio momento e fenômeno chamado Stefano, a gente nem precisou perguntar, porque tudo que a gente ia perguntar, ele já respondeu. Não, desculpa, pergunta aí que vocês vão me dar um direcionamento, porque eu também eu me perco aqui, então, por favor, manda uma pergunta. Não, mas eu acho que é por aí mesmo, assim, acho que você trouxe milhões de coisas que eu gostaria de falar
pausadamente sobre cada uma delas, e eu acho que quem assistir essa entrevista provavelmente vai ficar um pouco curioso, principalmente na parte das siglas, que eu acho que essa entrevista a gente vai ter que fazer aquele glossário de siglas, porque são várias siglas, e eu não conhecia duas delas, assim, então eu acho que eu conhecia uma, né, Beth, que é a que tá Boa. porque o resto, você vai falando, tanto que tava anotando aqui algumas coisas que eu falei, gente, é o mundo das siglas, né? Mas muito massa, assim, ver a tua história e ver que eu não conhecia, né? Engraçado, a gente já teve contato, já se falou, mas não conhecia toda essa trajetória, que é muito massa, assim, e é como se disse até, essa questão, fica aí uma coisa que eu iria perguntar, que você colocou, né, da racionalização, né, desse processo de transição, se alguém fala sobre isso especificamente, ou se foi você que trouxe esse elemento agora, dos processos para se tornar uma pessoa agroecológica, talvez seja isso, não sei. Mas, e aí eu já aproveito também para lhe perguntar, assim, que eu acho que você já trouxe alguns obstáculos, né, e que eu acho que uma das questões que mais impedem, na verdade, né? Eu vou colocar impede porque eu acho que é exatamente isso. O avanço da agroecologia, né? Falando como uma ciência, falando como uma prática, né? Eu acho que são dois pontos que eu acho que você colocou que são muito importantes. Que um é a questão do incentivo, né? Falta incentivo, porque você vê, inicia um mega projeto, tem-se recurso no início. 2 anos depois, se encerra completamente aquilo, né? E eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo hoje, né? Na verdade, tanto o movimento que eu e os meus colegas, né, Dete, Vitor, todo mundo que participa, nosso movimento está sendo, na verdade, de dar uma nova cara e tentar, né, trazer um fôlego para o Nedete, porque e parte da nossa iniciativa, né? Porque se a gente pensar em políticas públicas, pensar em recurso financeiro, pensar nessa questão de um incentivo de uma força maior, não existe, né? Então, o fôlego agroecológico, ele vem de quem está ali, né? Eu acho que essa é uma das questões, assim, principais que se fala, né? Que, como eu disse, que impedem esse avanço, né? Da agroecologia. E eu acho que você poderia também falar um pouquinho, ver também o que você acha, enfim, e trazer essas questões aí para a gente. Vocês estão aí para dar esse fôlego e estão aí praticando a agroecologia também. Porque a agroecologia também só acontece na prática, né? Não adianta a gente não adianta a gente ter ela como ideal e não praticar no nosso dia a dia, né? É claro que quando a gente pensa em ações individuais, a gente não consegue ir muito longe, mas a gente também tem que fazer essas ações individuais. Mas só voltando um pouquinho para responder também quem Henrique perguntou, essa ideia da transição agroecológica, quem diz se eu não me engano, Miguel Altieri, digamos, o basicão, assim, da agroecologia nos livros dele, ele tem um esquema, assim, tipo um organograma, não sei se chega a ser isso, da transição agroecológica, que a primeira fase seria racionalização, pensando principalmente no meio rural, assim, de quem utiliza agrotóxico e tudo mais, você começar a utilizar de uma maneira mais racional, não simplesmente seguindo um calendário. Depois você vai para a substituição, que é quando você começa a trocar, né, o veneno pela cauda, por aí vai, né. E depois é o redesenho, que é a ideia de você tentar buscar Nesse processo você vai chegando no redesenho, né, não é de uma hora para outra que você desenha todo o seu sistema. Mas esse processo de transição, na última etapa é o redesenho, que você vai estar com o ambiente mais equilibrado possível, assim. E, mais uma coisa, uma dificuldade sobre... Porque também o Henrique também perguntou isso. Eu acho que para todo mundo que trabalha com um produto que você tem que se dedicar para fazer, você tem que estudar, você precisa do tempo para fazer o produto, a maior dificuldade vai ser sempre vender. É sempre isso, é comercializar o bendito produto. Você faz um produto bom, você pesquisou, você estudou, você faz tudo certinho, mas depois você tem que ir lá e vender ele. E é muito difícil vender. Por isso que eu acho muito importante a criação de redes de comercialização. Assim. Por exemplo, o CSA, que eu dei uma pincelada. O CSA é a Comunidade Sustenta Agricultura. Aqui, em João Pessoa, tem
Eu sei que tem um ali próximo da UFPB, não sei com que grupo de agricultores que trabalha, mas é uma forma interessante de buscar outros caminhos de comercialização dentro do mundão que a gente está, assim. Porque é difícil você chegar até o agricultor. Então, a gente tem que tentar redesenhar, rever essa ideia do atravessador, assim, não seria o atravessador, seria o parceiro de vendas nessa situação, né? O parceiro de comercialização. Então, tem que caminhar junto essas coisas, assim, porque é muito difícil você fazer tudo. Então, acho que isso é uma dificuldade muito grande em quem faz o produto. E daí, no meu caso, também, existe essa dificuldade em conseguir a matéria-prima, que é a farinha, e, e pronto, não se produz farinha aqui, culturalmente não se come tanto pão aqui, né, porque vocês têm umas alternativas muito boas, que são cuscuz e tapioca, eu acho que essas são as dificuldades. Né? Que dica que você consegue trazer para a gente e para quem está assistindo, claro, como formas de resistir a esse consumo desenfreado, essa situação toda que a gente vive caótica agora, atualmente, né? No momento de pandemia, enfim. A palavra é sua. Bom, eu acho que hoje, mais do que nunca, era uma coisa que eu nem pensava muito nisso, eu acho que a gente tem que cuidar da gente também. Antes da gente querer, na verdade, junto, né? Mas se a gente não tá bem, a gente não consegue desenvolver nada, assim. E se a gente consegue, não é do jeito que era para ser. Então, acho que assim, a gente primeiro de tudo tem que estar bem com a gente, para estar bem com as coisas que a gente vai fazer. E eu acho que é por isso que eu me guio muito por essa ideia de ideais, assim, né, que eu falei antes. Porque eu não vejo a agroecologia como um objetivo a se alcançar. Eu vejo como uma mudança de tudo, assim, como um ideal, uma utopia, uma mudança de paradigma, né, como dizem. Então, acho que é isso. A gente tem que ver o que a gente gosta e ir atrás disso e participar ativamente. E pronto, é isso. Se a gente tem o ideal da agroecologia, ela vai ter em tudo. Você vai costurar o caminho para que, no que você estiver fazendo, essa coisa vai tá presente. Mas, assim, é claro que é muito melhor você não estar sozinho. Então, por isso, se organizar e tentar, através disso, fazer a coisa acontecer. Assim, assim, eu estou sendo bem subjetivo aqui, né? Mas é porque esse mundão de, meu Deus, aí é tanta coisa que você tem que pegar o seu foco e seguir mesmo, é isso. Por exemplo, o que vocês fazem no NEDET é muito massa, assim. O NEDET, se vocês não tivessem ali, provavelmente ele ia estar um pouco às mínguas, assim. Não sei, assim, pelo menos essa parte de divulgação também é muito importante. Porque se você não fala, se você não mostra o que você está fazendo, ninguém fica sabendo e a ideia não vai para frente. E a ideia ir para frente, chegar em mais pessoas, faz com que a coisa também aconteça mais, né? A gente se esforça às vezes, não sempre. A gente se esforça para dar o melhor, né? Para tentar apresentar, e é umas discussões que assim, sempre rolam nas reuniões na NEDET. Sou eu, Vitor, brigando com todo mundo, dizendo, gente, a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar ao povo que a gente está fazendo alguma coisa. Sim. Eu não recebo bolsa para produzir um material que vai ficar preso na universidade. A gente está numa extensão, então eu tenho que levar para a comunidade. Não é entrar na universidade e produzir algo num papel ou no computador que ninguém nunca vai ver e é dificílimo o acesso ou as pessoas realmente não têm. Sim. Então, como é que a gente faz tocar? No caso aqui, as redes sociais é o que a gente consegue, né, ter um amplo acesso de forma mais fácil, entre aspas, né? Porque tem muita gente que ainda não tem internet, mas é um caminho que a gente tenta fazer. É difícil, inclusive para as pessoas que às vezes participam desses núcleos, né? Como você participou durante todos esses anos, e aí eu me questiono se existiu em algum momento, não sei, uma comunidade no Orkut, por exemplo, ou uma comunidade, uma página no Facebook. É muito raro. Sim. É muito raro. E a quantidade de sites aumenta a cada ano. Então, assim, é difícil por essa parte mais de... Eu não vou colocar a palavra infodemia, porque ela geralmente é falada para pandemia. Mas é tipo um conglomerado de informações aleatórias, entre várias aspas, né? Sendo que quando a gente quer falar alguma coisa séria, as pessoas estão produzindo algo sério, não consegue chegar às pessoas que é como se fosse o público-alvo.
Sim. E a agroecologia, o público da agroecologia é a comunidade em geral, é científica, Sim. a comunidade escolar, a comunidade dos agricultores. E essa conversa que a gente está tendo com você aqui, que em algum momento alguém pode ter falado ou pensado, é só uma conversinha, é só besteira. Não é. Não é. Isso é mega importante. E aí eu já engato aqui, né, o mestre dos contatos, que é solicitar a Voz Me Ser uma dica. Uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de um material complementar que tu lê em algum momento da vida, quando estava sentado, esperando tua vez no dentista, serve. Mas Três dicas de documentário que esclarecem muita coisa, assim, do mundo rural brasileiro. Um se chama Cabra Marcado para Morrer. É um filme muito bom. É um filme documentário muito bom. É do Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, ele na época... Eu vou dar só uma resumidinha aqui, só para as pessoas terem interesse em assistir. Eduardo Coutinho estava estudando cinema e veio para o interior da Paraíba, se eu não me engano, em Sapé, e estava num evento ali e descobriu todo o evento que estava acontecendo, que João Pedro Teixeira tinha sido assassinado. Ele lutava, fazia parte das ligas camponesas e foi assassinado a mando de fazendeiros. E ele resolveu gravar um filme sobre o acontecido. Só que olha como ele era diferentão. Ele, em vez de contratar atores, ele pegou as pessoas que viveram aquilo. Então, Elizabeth Teixeira, que era esposa de João Pedro Teixeira, foi elencada para fazer Elizabeth Teixeira. Então, assim, pegaram um ator para ser o João Pedro, que tinha sido assassinado e tal. E o que aconteceu? Era no finalzinho na metade dos anos 60 ali, então aconteceu o golpe militar, no meio das gravações. Se eu não me engano, começou a gravar em 63, 64 aconteceu o golpe, e eles tinham gravado metade do filme só. E o que aconteceu? Os militares acharam que era uma guerrilha comunista. Foram lá, prenderam a galera do filme, levaram material e tudo mais, acabou esse filme. 20 anos depois, a ditadura começa a cair no Brasil, e Eduardo Coutinho vai lá e retoma esse trabalho. E ele consegue pegar as filmagens que ele tinha e volta para a cidade com uma outra ideia, de, em vez de fazer um filme, fazer um documentário da galera reencontrando esse material. E daí, nesse contexto todo, Elizabeth Teixeira está desaparecida, ela fugiu para não ser presa. Então, ao mesmo tempo, quando ele vai fazer esse documentário, ele vai caçar e ir atrás de onde está Elizabeth Teixeira. Então, vira um misto de tudo, de documentário, parece umas horas um programa de televisivo, ele indo atrás de descobrir ela, com as câmeras filmando. E daí, além de ser um ótimo filme, um ótimo roteiro, ele vem e traz toda a história das ligas camponesas do Brasil. E as ligas camponesas são, digamos, o berço da luta pela reforma agrária no Brasil, assim, digamos assim, antes da ditadura militar, assim, também. Pronto, primeira dica. Segunda dica se chama Terra para Rose. É um documentário também, só que esse já é de 1987, 85, 87, não sei, que conta a história das lutas sociais no campo no Rio Grande do Sul. Principalmente no Rio Grande do Sul, assim, tem essa moça como fio condutor, que é a Rose, e ela vai dando entrevistas enquanto a luta pela terra vai acontecendo. E é legal que mostra a força da CPT lá no Rio Grande do Sul nessa época. Então, a Comissão Pastoral da Terra está sempre junto, é sempre a religião sempre acompanhando o movimento de luta pela terra. E o terceiro é um mais peculiar, assim, que eu conheci esses dias, que é interessante mais pelo contexto cultural da coisa toda, assim, e pelo momento que a gente vive hoje. É um documentário também de 10 minutos, um documentário bem curtinho, que se chama Dirijo, que mostra uma aldeia, se eu não me engano é no Amazonas, na floresta amazônica, pelo menos, e eles faziam uso de uma planta sagrada lá, e eles chamavam essa planta de Dirijo. E mostra o contexto dos senhores contando como que era o uso do dirijo e por que eles deixaram de usar o dirijo, né? Que vai ter um contexto político, é uma planta que é proibida no Brasil e tal. E, assim, é maravilhoso. Os senhores contando, eles são muito fofos, mas, ao mesmo tempo, é uma história muito triste, porque termina esse documentário, eles falam mais ou menos isso, assim, tipo, tiraram o nosso dirijo, entrou a cachaça. Eu só queria acrescentar que foram 3 documentários e nenhum foi do Nedete. Poxa vida, poxa. Oh, desculpa, minha gente. Tá vendo, gente? É isso que a gente recebe aqui. Eu não tô acreditando nisso, não, viu?
Não, mas espera aí, eu peguei 3 documentários dos anos 80, assim, são coisas muito antigas. Aqui, se me chamarem para um próximo, daqui uns 30 anos, daí eu mando o Nedete, daí pode ser? Tá, Não, mas veja, pior a situação, que ele falou assim, no último, o terceiro, é um documentário de 10 minutos, aí eu fiquei, pronto, agora ele vai fazer o merchandising do Nedete, falar o documentário Sabor de Terra, né? E ainda não, pode ser a pandemia, pode ser o dia de feira, sabe? Não, vai puxar, dirige. Na verdade, o que ele está dizendo é que a gente precisa se consolidar enquanto documentário. E mais pessoas precisam conhecer, porque ainda tem, inclusive, um terceiro episódio para ser lançado. Mas espera aí, então, o que eu vou fazer? Eu fiz um documentário também ano passado e não mandei para ninguém. Vou mandar o documentário que eu fiz ano passado para vocês. Só que é 38 minutos. Boa sorte para vocês assistirem. Mas é legal, é legal. A gente conseguiu, sobre capoeira, sobre o nosso grupo de capoeira. Tá rolou, né, ano passado a Lei Aldir Blanc, a gente, pronto, fomos atrás e conseguimos um recurso para fazer um documentário. Eu queria que você deixasse aqui uma frase, uma música, um texto, uma poesia, enfim. É o seu momento artístico nesse espaço que nós criamos. E, enfim, algo aí para reflexão de quem assiste. A letra diz assim: não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. E pronto, daí repete o refrão da música. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, é o sertanejão, é o do pessoal lá do MST. Assim. Conheci essa música na jornada de agroecologia. Olha aí, a gente, além de partir a casa do Stefano, a gente está também ouvindo e aprendendo novas músicas. É isso. Sertanejo raiz. Galera, eu que agradeço, achei muito legal. Desculpa eu ter sido... Eu fui percebendo que o tempo que eu fui um pouco acelerado aqui, mas também é o meu jeito de quando eu estou empolgado, assim. Eu quero contar um monte de coisa e acabo pulando alguns detalhes das coisas, assim. Porque eu quero que as pessoas consigam entender na prática como foi a coisa também, né? Então eu falava uma coisa e já falava para outra que estava precisando de uma coisa prática para a pessoa conseguir dentro da cabeça dela entender